No capítulo 38 do livro de Jó, existe ali a descrição do Leviatã, um monstro enorme que vive nas águas. Aquilo ali, pessoal, é uma palavra em sentido figurado, simbolizando o sistema político, ou a política que existe no mundo. Os políticos de forma geral, digamos assim. Porque esse sistema político, ele é um grande Leviatã. É um sistema preparado para governar o mundo, digamos assim. Então, esse sistema político, ele tem as suas habilidades, as suas estratégias, as suas forças, o seu domínio, que predomina sobre a população. E o sistema político é algo terrível, é um mal, é algo muito perverso. Ele tem as suas próprias artimanhas para dominar o povo. Eles constituem as leis que oprimem a população. E muitos que discordam do sistema político são punidos, são perseguidos, são mortos. Com várias coisas, com fogo, com armas, com prisões, enfim. O sistema político funciona dessa forma. Então, o sistema político é o grande Leviatã que existe no mundo para oprimir as pessoas, para aterrorizar as pessoas, para colocar medo. E muitas pessoas estão refém desse sistema há muito tempo, sem dúvida alguma. Então, essa é a realidade, pessoal, que nós podemos ver ali, expressada naquele texto em sentido figurado. O Leviatã representa claramente o sistema político que existe praticamente em todos os países do mundo hoje. E isso é algo terrível que afeta a população de forma geral, sem dúvida alguma. Então, você pode entender isso, porque o Leviatã, descrito ali no capítulo 38 do livro de Jó, é uma criatura que tem as suas escamas com as quais ele se protege. Ele se blinda, ele se torna um animal blindado, digamos assim, contra os ataques de qualquer outro ser. Assim, esse Leviatã predomina sobre todos os outros. É uma fera terrível, incontrolável, que não tem medo nenhum. Pelo contrário, ele faz as pessoas terem medo dele. Veja se não é assim o sistema político, principalmente nos países que hoje existem ditaduras comunistas, como na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, enfim, em vários países que existem por aí, onde o sistema político daquele país impõe medo sobre a população, para que viva sempre subserviente ao sistema político ali que predomina naquele país. Então as pessoas ficam aterrorizadas por isso, elas têm medo de fazer tudo. E elas fazem tudo apenas para agradar o ditador, que tem o sistema político em suas mãos, uma ditadura. Então, pessoal, essa é a verdade. É simples assim. Então, é preciso entender isso hoje, claramente. Porque tanto você como eu somos vítimas desse sistema, que predomina no mundo. Usa a força e criam leis para oprimir o povo, de forma geral. Essa é a verdade. Então, as pessoas que sofrem ou que estão debaixo desse sistema opressor, dominador, as pessoas sofrem, as pessoas gemem. Quando o ímpio governa, o povo geme. O ímpio que governa são aqueles políticos que exercem domínio sobre o povo. Aí o povo geme, porque sofre as más consequências das ações terríveis do governo. Dá para se olhar pelo mundo aí e ver que isso está acontecendo mesmo, sem dúvida alguma. É verdade. As notícias mostram isso. Onde existem países
que existem ditaduras, esses ditadores usam o sistema político para oprimir o povo, para matar, para fazer o povo ficar pobre, miserável, dependente do governo. Essa é a realidade. Fica sempre com medo de uma lei que é imposta para oprimir o povo. O povo fica refém desse sistema político. Fica com medo, fica acuado. Não tem para onde fugir. Assim, o Leviatã, que representa o sistema político, domina sobre eles. E eles não têm força alguma contra esse sistema, que é muito poderoso, digamos assim, porque eles controlam tudo. Eles criam leis para calar a boca das pessoas. Ditadura, censura. Ninguém pode fazer nada contra o governo que é regido pelo sistema político, como se fosse um grande Leviatã mesmo para oprimir o povo. Isso é vergonhoso demais. Então, eu vou ler aqui agora uma letra que se chama Podridão. Ela é uma letra que expressa claramente o sistema político que hoje podemos conhecer como o grande Leviatã que existe no mundo. Então, a letra diz assim, ó: é a metamorfose política, mudando tudo após a eleição. O mocinho vira bandido, o político vira ladrão. A grande maioria, quase todos eles, são marionetes do diabo. A justiça e as leis compradas por altas somas de dólares. Sua espada teleguiada só atinge a cabeça dos pobres. Subvida, subdesenvolvimento, submundo no palácio central. Escândalo após escândalo, humilhando uma nação. Amorais inescrupulosos, viciados pelo poder. Os olhos de Deus, eles não podem tapar. O juízo de Deus, eles não podem comprar. Serão consumidos pela própria ambição. Podres, cobertos de podridão. Almas comprometidas com a corrupção. Pactos, alianças de maldição. Podres, cobertos de podridão. Então, é assim que o sistema político é. Esse é o grande Leviatã, que impõe medo no mundo, nas pessoas que estão sujeitas a essa força política, a esse domínio político, a essas ditaduras que oprimem o povo, matam os opositores, colocam eles em campos de trabalhos forçados, além de outros crimes que eles cometem, que às vezes a gente nem fica sabendo. Mas é tudo feito assim, pessoal. Então, sem dúvida alguma, o texto do livro de Jó, capítulo 38, expressa claramente a realidade do Leviatã, que em sentido figurado significa o sistema político que existe no mundo. Há muito tempo. Ele opera nesse mundo. Ele oprime, ele castiga, ele pune os seus opositores, aqueles que não concordam mais com isso. Aqueles que já estão de saco cheio, digamos assim, dessa situação. Mas, como eles vivem no país, é difícil ele ir para outro. Porque no outro país, qualquer outro país que ele for, vai ter lá um Leviatã, um sistema político, que talvez seja pior do que o país em que ele estava antes. Então não tem como fugir dessa realidade, digamos assim. Então, é preciso agora apenas que possamos viver da melhor forma possível, mesmo que estejamos expostos a esse sistema político, que nos escraviza, nos humilha, deixa a população pobre, não faz o país se desenvolver, crescer e evoluir. Não existe distribuição de renda porque o sistema político impede que isso aconteça. Assim, sempre vai ter pobres no mundo. Então, essa é a realidade. E eu espero que as pessoas entendam isso hoje, porque isso é verdade mesmo. Aquele texto ali do livro de Jó
mostra essa realidade, que se chama Leviatã, o grande sistema político que existe no mundo. Então, todas as pessoas do mundo estão debaixo desse sistema, desse domínio terrível, que só vai terminar quando Deus operar para destruir todo o sistema político que existe no mundo. Essa é a verdade. No novo céu e na nova terra, quem vai governar o mundo é o próprio Deus. Então essa é a realidade, essa é a mensagem de hoje. Valeu, pessoal!